Acho que senti isso, até certo ponto, antes mesmo de ir. O que provavelmente explicaria os tremores que tive quando cheguei lá pela primeira vez. Essa confissão nua e crua não é sobre a estreia em um grande filme. É sobre a vida real. Nos bastidores do glamour de Hollywood e do verde dos gramados do país de Gales, uma tempestade perfeita e silenciosa está se formando. Em uma jogada que parou a internet, Ryan Reynolds transformou um clube de futebol galês, quase esquecido pelo tempo, em uma marca global gigantesca, valendo dezenas de milhões. Parecia um verdadeiro conto de fadas moderno, uma daquelas histórias de superação que a gente adora assistir. Mas, de repente, os bastidores escureceram. Cerca de 4,6 milhões desapareceram, engolidos por um colapso financeiro que, por ironia do destino, não tinha absolutamente nada a ver com a bola rolando em campo. Os credores do clube receberam uma notícia amarga e assustadora. A esperança era de que recuperassem apenas míseros 2 centavos para cada libra investida. Enquanto o mundo aplaudia de pé as vitórias e as séries de TV, o clube estava queimando dinheiro muito mais rápido do que conseguia arrecadar. Reynolds e seu parceiro, Rob McElhenney, já haviam derramado aproximadamente 20 milhões de seu próprio bolso no projeto até o início dessa crise. Diante das câmeras, os sorrisos permaneciam e tudo ainda parecia um sonho brilhante. Mas, por trás das lentes, a matemática simplesmente parou de fechar há muito tempo. E agora, pela primeira vez, as pessoas mais próximas aos negócios começam a sussurrar a pergunta que ninguém, até então, tinha coragem de fazer. Até onde isso vai aguentar? Para entender o homem que aposta milhões com um sorriso no rosto, é preciso olhar para as cicatrizes do menino. Nascido em 23 de outubro de 1976, na chuvosa Vancouver, na Colômbia Britânica, Ryan era o caçula de 4 irmãos em uma tradicional família católica irlandesa. Eles cresceram no bairro de Kitsilano. Para quem olhava da calçada, a casa parecia o retrato de uma família perfeitamente normal. Mas do lado de dentro, o ar era denso, quase difícil de respirar. Seu pai, James Chester Reynolds, era um homem forjado na dureza. Trabalhou como oficial da Real Polícia Montada do Canadá, foi treinador de boxeadores e, mais tarde, tocou um negócio de atacado de alimentos. Ryan confessou anos depois que a casa vivia em estado de tensão permanente. Ele descreveu o pai como um homem extremamente rígido, explosivo e, acima de tudo, imprevisível. Uma mina terrestre em tempo integral. Foi como o ator o definiu. E essa frase, por si só, já diz tudo. Mesmo sendo apenas uma criança, ele sentia o perigo invisível. Ryan relata que sua ansiedade profunda nasceu ali, aos 5 ou 6 anos de idade. Desde tão pequeno, ele aprendeu a ler cada pequena mudança de energia no ambiente. Uma infância assim molda a alma de um jeito definitivo. Ryan vivia em estado de alerta, sempre observando, sempre esperando o humor da casa mudar de uma hora para outra. O lar não era um refúgio onde ele pudesse abaixar a guarda e descansar. Embora ele garanta que não foi a pior infância do mundo, foi dura de uma maneira que grudou na sua pele. Os gritos, a tensão mastigada durante o jantar, a sensação terrível de que um único movimento em falso poderia detonar uma explosão. Então, o garotinho se adaptou. Ele encontrou uma tábua de salvação. Tornou-se um menino engraçado. Ryan descobriu que, se conseguisse fazer as pessoas rirem, conseguia suavizar o clima, mudar a energia do ar e, com sorte, ficar um passo à frente da próxima explosão. Foi exatamente aí, no chão de uma sala de estar tensa, que nasceu a maior parte do Ryan Reynolds que conhecemos hoje. Muito antes dos roteiros de cinema, o humor era pura sobrevivência.
Aquele garoto extremamente nervoso cresceu, mas o medo não foi embora. Mais tarde na vida, mesmo quando o mundo já o conhecia como o cara rápido, charmoso e hilário, ele frequentemente lutava contra ataques de pânico escondidos debaixo do sorriso. Às vezes, antes de dar entrevistas, a ansiedade era tanta que ele sentia vontade de vomitar. Mesmo quando se mudou para Los Angeles na juventude, atravessou madrugadas sufocadas pelo que chamou de uma ansiedade real e desequilibrada, deitado na cama, de olhos abertos, apavorado com o seu futuro. Mas Ryan não deixou o medo paralisá-lo. Ele pegou esse pavor escuro e o transformou em ritmo, tempo de comédia e piadas geniais. O mesmo humor afiado que o fez brilhar em entrevistas e que mais tarde deu a alma ao personagem Deadpool, nasceu de algo muito mais profundo. Nasceu do pavor, da pressão de ter que sobreviver e da habilidade rara de fazer o medo parecer uma brincadeira fácil. Felizmente, houve um lugar onde toda essa energia nervosa e acumulada ganhou um propósito bonito. Ryan encontrou a paz no palco. Nas peças de teatro da escola, aquela mesma sensibilidade extrema, que tornava a vida normal tão cansativa, virou o seu maior superpoder. No palco, ser hiperconsciente de tudo ajudava. Sentir tudo com intensidade ajudava. Ele podia canalizar toda a sua angústia em falas, em personagens que não eram ele, em movimentos. Aos 14 anos, ele já se apresentava regularmente. Aos 19, já tinha uma bagagem e anos de experiência. O teatro entregou a ele o que sua própria casa não conseguia dar: liberdade. Deu-lhe controle. Deu-lhe um lugar seguro, onde a tensão, em vez de ficar presa e sufocá-lo, podia explodir em forma de arte. Mas o destino ainda tinha páginas pesadas para escrever. Em 1998, a vida colocou outra montanha em seu caminho. Seu pai foi diagnosticado com a doença de Parkinson aos 57 anos. James conviveu com a doença por quase 20 dolorosos anos, até falecer em 2015, aos 74 anos. Ryan assistiu de camarote o Parkinson roubar os pedaços do seu velho pai, pouco a pouco. Primeiro vieram as mudanças no corpo, e mais tarde as mais cruéis, as mentais, incluindo alucinações e delírios. O que tornou tudo isso ainda mais dilacerante foi o silêncio absoluto. A família Reynolds mal falava sobre a doença. O próprio pai só conseguiu dizer a palavra Parkinson em voz alta algumas raras vezes na vida. Anos depois, essa dor calada faria Ryan falar publicamente sobre o assunto, engajando-se em campanhas por diagnósticos mais precoces e apoio real às famílias. A doença o marcou profundamente, não só pela dor da perda, mas pelo peso de sofrer em silêncio. E então, de um jeito misterioso como só a vida sabe ser pai lhe trouxe a paz que ele não achava ser possível. Sua primeira filha, James, nasceu em dezembro de 2014, apenas alguns meses antes do avô falecer. Tornar-se pai mudou o jeito como ele enxergava o próprio passado. Ryan confessa que o nascimento da filha trouxe, finalmente, um encerramento e uma paz com a memória do pai. Ajudou-o a entender que o medo e a ansiedade muitas vezes passam de geração em geração, como uma bagagem invisível, sem que ninguém dê nome a isso. Isso também fez com que ele fizesse as pazes consigo mesmo. Aquilo que ele passou a vida inteira vendo como uma fraqueza terrível, a sua ansiedade, ele começou a enxergar como cautela, percepção aguçada e um cuidado profundo. Ele até chegou a dizer, de forma poética, que hoje ama ter ansiedade, porque é ela que o ajuda a notar o menor sinal de que seus próprios filhos podem estar passando por algum problema. Assim, o fantasma que o assombrou por tantas décadas tornou-se a ferramenta mais bonita que ele tem
para proteger as pessoas que mais ama. Aquela longa e densa história emocional, forjada no silêncio de uma casa tensa, foi apenas o alicerce da sua vida. Mas a construção da estrela de cinema não começou com tapetes vermelhos ou convites de luxo. A carreira de Ryan Reynolds começou cedo, mas passou longe do caminho fácil que a maioria das pessoas imagina quando olha para ele hoje. Aos 13 anos, sendo apenas um garoto comum de Vancouver, sem sobrenome famoso, sem pais na indústria e sem nenhum padrinho em Hollywood, ele entrou em um teste de elenco aberto e abocanhou o papel principal na série Hillside, conhecida nos Estados Unidos como 15. Para um menino sem conexões, foi uma vitória gigantesca. A série ficou no ar de 1991 a 1993, entregando a ele a bagagem de 65 episódios diante das câmeras. Ele estava na sala de estar de milhões de jovens, muito antes do mundo sequer sonhar em decorar o seu nome. Mesmo com esse começo promissor, a estrada era de terra batida e cheia de buracos. Na adolescência, Ryan tentou fazer aulas de teatro tradicional e, como ele mesmo admitiu mais tarde, foi um fracasso absoluto. Enquanto isso, a vida real batia à porta, exigindo dinheiro para pagar as contas. Ele trabalhava duro, limpando mesas em um restaurante local e encarando os exaustivos turnos da madrugada no supermercado Safeway. Ryan já relatou essas madrugadas com uma riqueza de detalhes que chega a dar arrepios. Ele passava as noites desviando de empilhadeiras no depósito e, uma vez, foi esmagado com tanta força entre uma geladeira industrial e uma prateleira de metal que, por um segundo aterrorizante, pensou: é assim que tudo termina. Foram anos que moeram suas energias. Ele gastava os trocados que ganhava com gasolina, um pouco de comida e o básico para não afundar, enquanto corria atrás de papéis minúsculos que mal pagavam a passagem de ônibus. O cansaço, eventualmente, venceu a esperança. Aos 19 anos, a frustração era tão pesada que Ryan simplesmente jogou a toalha. Ele desistiu de ser ator. Tentando buscar a segurança que a arte lhe negava, matriculou-se na Universidade Politécnica de Kwantlen, na Colômbia Britânica. Talvez uma vida normal, com horários fixos e um diploma na parede, fosse menos dolorosa do que correr atrás de uma porta que teimava em não abrir. Mas o sangue de artista fala mais alto. Em uma entrevista, ele contou que sentou na cadeira da sala de aula por exatos 45 minutos. Olhou ao redor, sentiu o ar do ambiente e percebeu, em um clarão de clareza imediata, que aquele definitivamente não era o seu lugar no mundo. Ele levantou, saiu pela porta e nunca mais voltou. Aquele foi o fim da sua breve desistência. Ele não estava pronto para se render, mesmo que continuar lutando significasse abraçar o caos. A faísca que transformou essa inquietação em movimento veio de um colega, o ator canadense Chris William Martin. Martin olhou nos olhos de Ryan, viu o que ele tinha a oferecer e foi curto e grosso. Se quisesse ter uma chance de verdade, ele precisava ir para Los Angeles. Esse empurrão mudou a história. Ryan largou tudo, fez as malas e dirigiu para o sul. Sem dinheiro, sem um plano B, sem rede de segurança e sem nenhuma garantia de que daria certo. Ele queria fazer testes, melhorar sua arte e talvez entrar para o famoso grupo de comédia Groundlings. Sua bagagem era feita apenas de instinto, coragem e alguns créditos na TV canadense. A certeza? Essa ele deixou para trás. Os primeiros anos na selva de Los Angeles foram brutais, mas, tijolo por tijolo, o trabalho começou a aparecer. Ele aceitou papéis pequenos na televisão, incluindo uma participação recorrente na série The Odyssey. Nada disso o transformou em um astro da noite para o dia, mas manteve a engrenagem girando e a comida na mesa. Até que, em 1998, os ventos finalmente mudaram de direção. Ele conquistou o papel de Michael Bergen na comédia Two Guys,
A Girl and a Pizza Place. 3 é demais no Brasil. A série ficou no ar até 2001 e pela primeira vez na vida, o rosto de Ryan se tornou verdadeiramente reconhecível nas ruas. Não era o maior sucesso da televisão americana, mas foi o suficiente. Os críticos notaram que, por mais bobo que o roteiro pudesse ser, o carisma daquele garoto roubava a tela. A indústria finalmente começou a enxergar o que sempre esteve ali. Essa vitrine o catapultou para um momento crucial em 2002. O filme O Dono da Festa, National Lampoon's Van Wilder. O longa engessou na mente do público a versão de Ryan Reynolds, que todos passariam a amar. O cara rápido, encantador, brincalhão e um pouco inconsequente. Ele transbordava a energia de alguém capaz de sair de qualquer problema usando apenas o sarcasmo. Essa imagem colou nele. Ajudou muito, é verdade, mas também o colocou em uma gaiola de ouro. Porque quando Hollywood decide o que você é, pode levar anos e muito suor para provar o contrário. E então veio um dos capítulos mais bizarros e conturbados de sua trajetória. Blade. Trinity, em 2004. Os bastidores do filme foram um verdadeiro show de horrores. O astro Wesley Snipes e o diretor David Goyer viviam em guerra declarada, e as histórias que vazaram do set viraram lendas urbanas em Hollywood. Dizia-se que Snipes se trancava em seu trailer por horas a fio, usava dublês para a maioria de suas cenas e só se comunicava com a equipe através de bilhetes post-it, assinados apenas como Blade. Em uma cena específica, diz a lenda que ele se recusou a abrir os olhos, forçando a produção a gastar uma fortuna com efeitos especiais, CGI, nas pálpebras do ator, só para salvar a cena. Enquanto esse circo pegava fogo, Reynolds improvisava piadas e injetava uma energia caótica no seu personagem, Hannibal King, o que só deixava o clima ainda mais insuportável. A crítica estraçalhou o filme. Embora tenha feito algum dinheiro, Blade, Trinity enterrou a franquia. Porém, para Ryan, aquele inferno teve seu valor. Foi o seu primeiro passo real no universo dos super-heróis, mesmo que tenha entrado pela porta dos fundos de um pesadelo. Mas ele precisava provar que era mais do que um rostinho bonito disparando piadas. A chance de redenção dramática chegou em 2010, quando Enterrado Vivo, Buried, estreou e chocou o Festival de Sundance. O filme o trancou sozinho dentro de um caixão de madeira durante praticamente toda a duração do longa, no papel de um motorista de caminhão sequestrado no Iraque, chamado Paul Conroy. Foi uma produção crua, com um orçamento minúsculo de cerca de $2 milhões, filmada em tempo recorde. O papel foi uma tortura física e mental. Ryan perdeu quase 10 quilos para o personagem e, ironicamente, teve que enfrentar de frente seus velhos fantasmas. Sofreu ataques de pânico reais enquanto gravava preso naquele espaço minúsculo e sufocante. Ali, no escuro de uma caixa de madeira, ele gritou para o mundo que o menino ansioso de Vancouver havia se tornado um ator pronto para qualquer batalha. O filme Enterrado Vivo arrancou aplausos fervorosos da crítica. Os especialistas ficaram boquiabertos com a intensidade, a entrega e a vulnerabilidade crua de Ryan. Aquele projeto angustiante e claustrofóbico provou, sem sombra de dúvida, que aquele garoto engraçado tinha uma profundidade dramática invejável. Mas no mundo frio dos negócios de cinema, os aplausos nem sempre pagam as contas. Comercialmente, o filme não elevou o seu patamar da forma que ele merecia. A indústria finalmente enxergou o seu talento genuíno, mas o grande público simplesmente não comprou os ingressos. Quase na mesma época, a vida lhe entregou o sabor de um sucesso completamente diferente. Em 2009, dividindo a tela com a estrela Sandra Bullock, ele protagonizou A Proposta. Ryan deu vida a Andrew Paxton, o assistente sobrecarregado que é arrastado para um noivado de mentira.
mas que acaba se deparando com um amor real. O resultado? Uma explosão avassaladora nas bilheterias. Com um orçamento modesto de 40 milhões de dólares, o filme varreu o mundo e arrecadou mais de 300 milhões. O público simplesmente amou. A química com Bullock era faísca pura, e o tempo de comédia de Ryan estava afiado como uma navalha. Aquele sucesso provou aos executivos de terno que ele conseguia carregar nas costas um grande sucesso de estúdio como o galã romântico ideal. No entanto, em Hollywood, até a vitória vem com um código de barras. O sucesso abre portas pesadas, sim, mas também pode te trancar dentro de um rótulo. Depois de A Proposta, o risco era iminente e perigoso. A indústria poderia passar a enxergá-lo unicamente como o cara charmoso, feito sob medida para agradar multidões em filmes leves e fáceis. E então veio a fase mais dolorosa, a parte da história que deixa cicatrizes na carreira de qualquer ator. Mesmo após o sucesso na comédia romântica, os próximos grandes voos de Ryan não pousaram onde ele precisava. Em 2011, Lanterna Verde chegou aos cinemas carregando a pressão esmagadora de um orçamento de 200 milhões de dólares. O longa acabou se tornando um desastre colossal e uma das maiores decepções de toda a sua trajetória. Como se um raio caísse 2 vezes no mesmo lugar. Logo em seguida veio o RIPD, Policiais do Além, em 2013. Outro buraco negro financeiro que afundou nas bilheterias. O padrão que se desenhava era brutal e assustador. Os gigantescos estúdios estavam derramando rios de dinheiro em mega produções construídas ao redor dele, ou melhor, ao redor do seu rosto e do seu carisma. Mas as histórias simplesmente não conectavam com o público. Os críticos foram impiedosos. As salas de cinema ficaram às moscas. Ryan admitiria, anos depois, que durante essa era sombria, ele sentia que não tinha absolutamente nenhum controle, nenhuma autoria sobre a própria carreira. Ele era apenas um funcionário caro. Batia o ponto, fazia o trabalho, mas não tinha poder para moldar a obra. Essa frustração engolida a seco é o grande motivo pelo qual Deadpool significou a sua salvação. No início, o estúdio Fox rejeitou brutalmente a ideia de fazer um filme para maiores, classificação erra, ignorando que aquele tom ácido, violento e politicamente incorreto era o sangue que corria nas veias do personagem. Mas Ryan não aceitou o não. Ele bateu o pé, lutou nos bastidores, e quando uma filmagem de teste vazou de forma misteriosa na internet em 2014, a rede pegou fogo. O vazamento provou aos executivos o que ele já sabia. Os fãs estavam sedentos por aquilo. Essa batalha nos bastidores mudou absolutamente tudo. Por anos a fio, as pessoas em Hollywood o subestimaram, o administraram mal, ou tentaram encaixá-lo em moldes que não eram dele. Deadpool foi a sua grande e barulhenta resposta ao sistema. O filme permitiu que ele reunisse toda a sua bagagem de vida, a velocidade mental, a ansiedade sufocante, o sarcasmo como escudo, as dores do passado e a sua genial autoconsciência, para construir algo que pela primeira vez parecia 100% seu. Enquanto sua carreira navegava por tempestades e ressurreições, sua vida pessoal também entregava um roteiro digno de cinema. Em 2002, durante uma badalada festa de aniversário da atriz Drew Barrymore, Ryan cruzou o caminho da cantora Alanis Morissette. A conexão foi imediata e elétrica. Em 2003, eles já assumiam o romance para o mundo. Em junho de 2004, completamente apaixonado, ele voou até Ottawa, no Canadá, para pedir a bênção aos pais dela, antes de pedi-la em casamento. Por um bom tempo, a relação transpirava estabilidade. Eles nunca demonstraram pressa para marcar a data da cerimônia, alegando que na alma já se sentiam casados.
Mas as engrenagens começaram a falhar. Boatos de uma separação surgiram em 2006, seguidos de uma tentativa de reconciliação que não se sustentou. No frio de fevereiro de 2007, o noivado chegou ao fim em caráter definitivo. O comunicado oficial para a imprensa foi o clássico modelo hollywoodiano. Calmo, respeitoso, afirmando que continuariam grandes amigos, cheios de amor e admiração. Mas a realidade por trás das portas fechadas era muito mais cortante. Alanis transformou essa dor crua em arte, derramando o coração partido no seu álbum de 2008, Flavors of Entanglement, especialmente na melancólica faixa Torch. Mais tarde, ela falaria abertamente sobre a agonia de esticar uma relação por tempo demais, quando ela já não cabia mais na vida de ambos. Como a vida não dá pausas comerciais, o luto deu lugar a um novo amor, em uma velocidade que deixou a todos tontos. Na primavera de 2007, Ryan já estava saindo, longe dos flashes, com Scarlett Johansson. Em maio de 2008, a notícia explodiu. Eles estavam noivos. O ritmo acelerado pegou muita gente de surpresa. Pouco mais de um ano após romper com Alanis, ele estava prestes a trocar alianças com uma das maiores e mais jovens estrelas do planeta. Os assessores confirmaram a felicidade do casal, e eles tentaram ao máximo blindar o romance. Mas o peso da fama era uma força esmagadora. Fãs e tabloides observavam cada passo com uma lupa, questionando se aquilo era o encontro de almas definitivo ou apenas uma cura apressada após um trauma emocional. No dia 27 de setembro de 2008, eles se casaram no Clayoquot Wilderness Resort, na ilha de Vancouver. Era um lugar remoto, escondido e de dificílimo acesso. O cenário perfeito para quem deseja apagar o resto do mundo. Os convidados só chegavam de barco ou hidroavião. O uso de telefones foi vetado e o silêncio imperou. Teve toda a aura de um conto de fadas, secreto no meio do nada. Mas a ironia do destino é cruel. Muitas vezes, os casamentos mais silenciosos são os que geram os términos mais ruidosos. Apenas 2 anos depois, em 14 de dezembro de 2010, o sonho acabou. Ryan e Scarlett divulgaram uma nota conjunta anunciando o divórcio após uma longa e cuidadosa consideração. A separação foi tratada com frieza cirúrgica e o divórcio finalizado em 2011. Sem filhos, sem batalhas judiciais arrastadas pelas capas de revistas e sem detalhes expostos. Mas por trás das palavras vagas e ensaiadas, escondiam-se os mesmos fantasmas silenciosos que destroem as grandes paixões sob os holofotes. Tempo demais afastados, agendas insanas caminhando em direções opostas e uma distância emocional colossal dentro de uma vida que já é invadida diariamente pelo público. Anos mais tarde, com a poeira baixa, Ryan teria a coragem de olhar para trás e descrever aquele casamento fracassado como uma das maiores derrotas que já sentiu na pele, mas admitindo que a dor lhe ensinou lições valiosas. E foi exatamente após essa queda que a vida lhe preparou a reviravolta que mudaria absolutamente tudo. E a grande ironia do destino, a verdadeira reviravolta de sua história, começou no meio dos destroços de um de seus maiores pesadelos profissionais. No escaldante verão de 2010, enquanto as câmeras rodavam em Nova Orleans para o superproduzido Lanterna Verde, Ryan conheceu Blake Lively. Naquele momento, eles eram apenas colegas de elenco batendo ponto. Ele ainda dividia o teto e a vida com Scarlett Johansson. Blake, por sua vez, também estava em outro relacionamento. Quando pisaram juntos no palco da Comic Con em julho daquele ano, não havia sequer uma faísca pública que denunciasse o incêndio que estava por vir. Mas o tempo, como sempre, arrumou a casa. Após o término de Blake com o ator Penn Badgley, no final de 2010, e o anúncio doloroso do divórcio de Ryan e Scarlett em dezembro, a poeira baixou
e as coisas começaram a mudar de cor. Eles se aproximaram de forma genuína. Mais tarde, com aquele humor que lhe é peculiar, Ryan brincaria que os dois se conectaram no que ele chamou de o vinco mais escuro do universo, referindo-se à era sombria e fracassada de Lanterna Verde. No começo, era apenas uma amizade sólida. Eles chegaram até a sair em um encontro duplo, acompanhados de outras pessoas. E foi exatamente ali, numa mesa de restaurante, que o inevitável saltou aos olhos. A química era palpável, elétrica, mas estava sentada nos pares errados. Era como uma cena de comédia romântica acontecendo na vida real. Em outubro de 2011, o segredo já não cabia nas entrelinhas. Os jornais confirmavam que Ryan e Blake eram, oficialmente, um casal. O tempo provou que o fracasso colossal de um filme de super-herói foi o preço pago pelo início de algo muito maior. Eles se casaram em 2012 e construíram um porto seguro, uma família real. Juntos, deram as boas-vindas a 4 filhos: James, Inez, Betty e Owen. É, talvez, uma das ironias mais poéticas de Hollywood. Lanterna Verde foi uma mancha quase fatal em seu currículo, mas foi o bilhete premiado que lhe entregou a pessoa que se tornaria a bússola de sua vida pessoal. No entanto, antes do final feliz na vida amorosa, havia uma guerra a ser vencida nas telas. A verdadeira saga de Deadpool não começou com aplausos, mas com uma bagunça completa. Precisamos voltar a 2009, quando Ryan interpretou Wade Wilson no filme X-Men Origins, Wolverine. Tinha tudo para ser o casamento perfeito. Wade, nos quadrinhos, era barulhento, afiado, sarcástico e absolutamente incapaz de calar a boca. Essa era a essência do personagem. O próprio filme chegou a brincar com isso nos primeiros minutos, quando o Coronel Stryker zombava da tagarelice de Wade no elevador. Mas então, os executivos do estúdio cometeram o único pecado que os fãs jamais perdoariam. Eles, literalmente, costuraram a boca do personagem. Como se não bastasse roubar a voz do mercenário tagarela, eles o transformaram em uma aberração genérica chamada Arma 11, um clone bizarro atirando lasers pelos olhos à la Cíclope. Os fãs espumaram de raiva. Os críticos não tiveram piedade. E o filme amargou uma aprovação humilhante de 38% no Rotten Tomatoes. Relatos dos bastidores contam que as exibições teste tiveram vaias sonoras do público. Ryan, anos depois, classificaria essa decisão como uma das notas de estúdio mais tolas de todos os tempos em Hollywood. Aquele erro grotesco fez muito mais do que arruinar um personagem. Ele esmagou, por anos, qualquer esperança de um filme solo do Deadpool. E após o tombo milionário de Lanterna Verde em 2011, a imagem de Ryan como herói de ação parecia irreversivelmente envenenada. A maioria dos atores teria fugido para as montanhas, mas Ryan se recusou a deixar a história terminar daquele jeito. O que piorou as coisas foi exatamente o combustível que o empurrou para a frente. Ele se tornou clinicamente obcecado em consertar o Deadpool e fazer do jeito certo. Após o desastre de 2009, ele passou anos de sua vida implorando, argumentando e tentando convencer a 20th Century Fox a deixá-lo fazer um filme de verdade. Não uma versão higienizada, não um herói comportado de censura livre. Ele queria um Deadpool sujo para maiores de 18 anos. A Fox respondia com portas fechadas e sonoros nãos. Naquela época, o estúdio olhava para filmes de super-heróis para adultos como um risco de falência. Eles achavam que o personagem era de nicho demais, estranho demais e vulgar demais para render milhões. Mas a persistência é a arma dos que não têm nada a perder. De 2010 a 2014, ele não parou de apresentar o projeto. Paralelamente, num ato de rebeldia criativa, o diretor Tim Miller e sua equipe da Blur Studio criaram, em absoluto segredo,
4 minutos de filmagem teste em computação gráfica no ano de 2012. Era a visão pura e cristalina do que todos queriam. Ryan deu voz ao personagem, vestindo o icônico traje vermelho e preto. Ele falava diretamente com o público, fatiando capangas com katanas, disparando piadas sujas e quebrando a quarta parede como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem boca costurada. Sem acordos covardes. Apenas Deadpool. A Fox assistiu. E mesmo diante de algo incrível, engavetou o projeto. Eles não estavam interessados em gastar dinheiro no que consideravam um personagem marginal dos quadrinhos. Ryan, desesperado e confiante, chegou a oferecer abrir mão de grande parte do seu salário antecipado. Ele queria aquele filme vivo a qualquer custo. Ele sabia que funcionava. Ele sentia isso nas entranhas. Só precisava que os engravatados do estúdio acreditassem também. Então, a história do cinema mudou em um único dia. Em 27 de julho de 2014, aquele clipe de teste de 4 minutos vazou misteriosamente na internet. O resultado foi o caos instantâneo. Em questão de horas, o vídeo viralizou. Milhões de pessoas assistiram. Os fãs explodiram em uma histeria coletiva, porque aquilo era, finalmente, o Deadpool que eles esperaram a vida toda para ver. Petições online para a produção do filme arrecadaram cerca de 50.000 assinaturas em uma única madrugada. As redes sociais foram incendiadas com milhões de menções. A mensagem das ruas era ensurdecedora, impossível de ser ignorada por qualquer executivo. O público quer isso. A Fox, que passou anos hesitando e com medo de arriscar, viu-se encurralada por uma pressão pública monumental. No dia seguinte, 28 de julho, o estúdio deu o sinal verde para o filme. Por muito tempo, Hollywood brincou de detetive tentando adivinhar quem havia sido o herói anônimo a vazar as imagens. A resposta só veio anos mais tarde, no Festival de Toronto, TIFF, em setembro de 2025. Com um sorriso de canto de boca, Ryan finalmente confessou. Ele mesmo havia feito o vazamento. Ele contou que ficou se encarando no espelho, com o dedo no botão, sabendo muito bem das consequências legais e profissionais que aquilo poderia ter. Mas ele apertou. Brincou que sim, quebrou as regras e trapaceou um pouco, mas era eternamente grato por ter feito a coisa errada. Com toda a honestidade, aquele pequeno empurrão ilegal foi a tábua de salvação de todo o projeto. Quando Deadpool finalmente chegou aos cinemas em 12 de fevereiro de 2016, ele não foi apenas um sucesso. Ele foi uma explosão atômica na cultura pop. Feito com um orçamento de míseros 58 milhões de dólares, troco de pão para os padrões da Marvel, ele provou que o mundo estava, sim, pronto para o estranho, o sujo e o maravilhoso herói de roupa vermelha. Aquela aposta arriscada com um orçamento minúsculo não apenas sobreviveu. Ela virou Hollywood de cabeça para baixo. Quando Deadpool abriu as portas dos cinemas, os engravatados que duvidaram do projeto prenderam a respiração. Em vez de um fracasso, o filme arrastou multidões famintas por algo real, arrecadando chocantes 132,4 milhões de dólares apenas em seu primeiro fim de semana na América do Norte. E não parou por aí. A febre continuou se espalhando. O longa terminou sua jornada arrebatando 363,1 milhões nos Estados Unidos e Canadá, somando mais 420 milhões no mercado internacional, até fechar a conta com impressionantes 783,1 milhões de dólares em todo o mundo. Naquela época, o mercenário tagarela quebrou o recorde que pertencia a Matrix Reloaded, tornando-se o filme para maiores de idade, classificação R, de maior bilheteria de todos os tempos. E o mais irônico? Tudo isso aconteceu em fevereiro, um mês que os grandes estúdios sempre trataram como um verdadeiro cemitério de bilheterias.
Ryan havia aceitado um pagamento inicial de apenas $2 milhões, um troco de pão para os padrões de um protagonista, mas ele fez algo muito mais inteligente. Apostou no seu próprio sangue e exigiu uma porcentagem dos lucros nas bilheterias. A colheita foi monumental. A Fox tratou o filme como um jogo de azar descartável, mas no fim, Deadpool não apenas salvou a carreira de Ryan Reynolds, ele provou que, durante todos aqueles anos de fracassos e rejeições, o ator estava absolutamente certo. Enquanto seu nome renascia das cinzas nas telas de cinema, o coração de Ryan também encontrava, finalmente, águas calmas. Em 9 de setembro de 2012, ele e Blake Lively disseram o sim definitivo. Foi uma cerimônia guardada a 7 chaves, longe dos flashes e do barulho, realizada na Boone Hall Plantation, em Mount Pleasant, na Carolina do Sul. O cenário era o retrato da intimidade. Apenas 35 convidados acompanharam de perto. Havia um coral infantil de vozes puras, lanternas de papel flutuando suavemente sobre as águas do rio, e a cantora Florence Welch soltando a voz ao vivo com clássicos como Dog Days Are Over. O bolo levava creme de leite azedo e geleia de damasco com pêssego. Foi tão real que teve até espaço para os pequenos desastres charmosos. Blake acidentalmente queimou o seu vestido exclusivo da marchesa com uma daquelas velhinhas faiscantes, deixando uma marca de queimadura permanente no tecido. Naquela noite, a mancha parecia apenas uma lembrança selvagem e poética de um momento mágico. Mas o tempo tem o seu próprio peso, e a maturidade cobra o seu preço. Anos mais tarde, o cenário de Contos de Fadas tornou-se motivo de um arrependimento amargo. Em 2020, em meio a um mundo despertando para velhas dores, Ryan e Blake vieram a público admitir com o coração pesado. Escolher a Boone Hall para celebrar o amor foi um erro gigantesco. Eles finalmente compreenderam a história manchada de sangue daquele solo, uma antiga fazenda escravagista onde mais de 200 africanos foram acorrentados e forçados ao trabalho escravo entre 1676 e 1936. Ryan foi sincero e mudo de orgulho. Confessou que foram ingênuos. Eles haviam visitado a região de Charleston várias vezes antes do casamento, e ainda assim foram cegos para a dor ancestral que sustentava aquelas terras. Então, mesmo que a noite do casamento tenha sido cercada de amor, a memória dela ficará, para sempre, amarrada a uma vergonha silenciosa e duradoura. Essa mesma mistura crua de luz e sombra, de feridas antigas e curas novas, é a fundação da família de Ryan. Ele e Blake protegem ferozmente a privacidade dos 4 filhos, James, Inez, Betty e Olin. Mas os poucos detalhes que escapam revelam a alma do homem por trás do astro. A primeira filha, nascida no frio de dezembro de 2014, foi batizada de James, uma homenagem direta e comovente ao pai de Ryan, James Chester Reynolds, que faleceria poucos meses depois, em 2015, após sua longa e silenciosa batalha contra o Parkinson. A paternidade transformou Ryan de uma maneira que todo o dinheiro de Hollywood jamais conseguiria. Ele sempre falou abertamente sobre o quão duro foi crescer sob o teto de um ex-policial que era um campo minado coberto de pele. Orgulhoso, fechado em suas próprias emoções e capaz de ir do amor à explosão de raiva em segundos, aquele pai plantou sementes de ansiedade no peito de Ryan, mas a chegada dos próprios filhos deu a ele a chance divina de quebrar o ciclo. Quando James nasceu, Ryan fez uma promessa silenciosa. Sua casa seria construída com calor humano, amor declarado e honestidade. Blake, sua âncora, também o ajudou a pavimentar o caminho de volta para o velho James antes que o relógio parasse.
Mesmo com a barreira do Parkinson e de uma vida inteira de emoções reprimidas, houve tempo para o perdão. E foi assim, sendo o pai que ele sempre sonhou ter, que Ryan começou a curar a criança assustada que ainda morava dentro dele. Hoje, o amor é tão farto que até o passado vira piada. A pequena Inés, que quando bebê chorava de pavor ao ver as cicatrizes falsas da maquiagem de Deadpool, cresceu e roubou a cena fazendo uma participação especial como Kid Pool em 2024. O círculo finalmente se fechou com um sorriso. Mas a revolução de Ryan não se limitou à sua alma ou às bilheterias. Em fevereiro de 2018, pegando carona na energia anárquica e sem regras que fez Deadpool voar, ele e seu parceiro George Dewey fundaram a Maximum Effort, o que nasceu da necessidade de fazer o marketing do filme com trocados e muita ousadia, transformou-se em uma máquina criativa implacável. A agência passou a criar comerciais que pareciam esquetes de humor de tão afiados, e era exatamente por isso que as pessoas não conseguiam parar de assistir. Um simples anúncio de 90 segundos para o site Match.com engoliu 14 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, gerando bilhões de impressões na mídia. As campanhas malucas para a sua própria marca de bebidas, a Aviation Gin, seguiram o mesmo rastro de pólvora. Ele pegou aquele humor autoconsciente e sarcástico, a arma que usou a vida toda para sobreviver à tensão de casa, e o aplicou aos negócios engravatados do mundo corporativo. O estilo contagiou até mesmo os estúdios, com a Maximum Effort metendo a mão na massa na produção de sucessos como Free Guy, assumindo o controle e Deadpool e Wolverine. Aquilo que começou como um projeto paralelo para não deixar um personagem morrer na praia, transformou-se em uma empresa de alcance global. O próprio Ryan gosta de lembrar que tudo nasceu de uma frase de efeito do filme: esforço máximo. O que era apenas a piada de um herói quebrado e incompreendido, hoje é uma marca respeitada. E essa marca se transformou num império. O império estava apenas começando a mostrar as suas garras. O sucesso empresarial de Ryan Reynolds tomou proporções que ninguém em Hollywood poderia prever. No dia 17 de agosto de 2020, o mundo dos negócios parou para assistir a uma tacada de mestre. Ele vendeu a sua participação na Aviation American Gin para a gigante Diageo em um acordo estratosférico que podia chegar a 610 milhões de dólares. A engenharia financeira por trás disso era de cair o queixo. O contrato garantia 335 milhões de dólares em dinheiro vivo, pagos ali mesmo, na mesa, com a possibilidade de mais 275 milhões amarrados ao desempenho das vendas pelos próximos 10 anos. O mais assustador: Ryan havia comprado a sua parte na marca de bebidas apenas no final de 2017. A ascensão foi vertiginosa, quase violenta. As vendas da marca deram um salto inacreditável de 10.000%. E grande parte desse milagre comercial aconteceu por causa daquelas mesmas propagandas ácidas, engraçadas e geniais pelas quais ele já era famoso. A venda também incluiu outros rótulos da Davos Brands, mas Ryan não pegou o dinheiro e sumiu. Ele manteve uma participação no negócio. Aquilo deixou de ser apenas um bico de celebridade vendendo bebida. Tornou-se a prova incontestável de que ele havia descoberto a fórmula mágica: transformar atenção pura e engajamento em dinheiro real e escala global. Naquele momento, ele já não era apenas o galã carismático com um tempo de comédia perfeito. Ele havia se metamorfoseado em um empresário implacável, alguém que sabia exatamente como vender um produto sem que o público se sentisse usado. E então, de alguma forma improvável, ele decidiu misturar todo esse faro para os negócios com a coisa mais passional do planeta: o futebol.
No ano de 2020, com o mundo paralisado pela pandemia, Ryan e o ator Rob McElhenney começaram a trocar mensagens pelo Twitter. Eles não eram amigos, mal se conheciam na vida real. Mas o isolamento forçado pelo lockdown criou oportunidades estranhas, e essa foi uma delas. Conversa vai, conversa vem. Eles descobriram um terreno em comum e começaram a nutrir uma ideia que soava como uma loucura absoluta: comprar o Wrexham AFC. Na época, o cenário era desolador. O clube estava preso fora da liga de futebol profissional há 15 longos e dolorosos anos, desde que havia sido rebaixado em 2008. Tratava-se do clube de futebol mais antigo do país de Gales, fundado em 1864, mas que agora era apenas um fantasma do passado, lutando para respirar. As finanças estavam em frangalhos, as arquibancadas do estádio envelheciam ao relento e a alma do time havia sido esmagada por quase 2 décadas de pura decepção. No dia 9 de outubro de 2020, a dupla de atores anunciou a intenção de compra. Em 28 de novembro, o martelo foi batido por cerca de 2 milhões de libras esterlinas. Quase 99% dos sofridos torcedores votaram a favor da venda. Mas, fora daquela cidadezinha galesa, o mundo riu. A grande maioria dos críticos achava que aquilo era apenas um projeto de vaidade, o capricho de 2 ricos entediados na pandemia, sem nenhuma experiência com futebol, comprando um time falido. Tinha tudo para terminar em tragédia. E foi exatamente por isso que a história se tornou tão fascinante. O que se seguiu não mudou apenas a sorte do time, ressuscitou uma cidade inteira. Reynolds e McElhenney não estavam lá apenas para tirar fotos. Eles abriram a carteira com força, colocaram 2,5 milhões de dólares de entrada e injetaram muitos outros milhões em empréstimos à medida que a ambição do projeto crescia. Só para se ter uma ideia, até 2023, eles já haviam derramado cerca de 15 milhões a mais, apenas para cobrir buracos e prejuízos que bateram a casa dos 5,1 milhões de dólares naquele único ano. Mas eles também tomaram atitudes de gente grande no esporte. Contrataram o técnico Phil Parkinson e trouxeram jogadores de peso, como o ídolo Paul Mullin. Contudo, a verdadeira mágica, a transformação que chocou o mundo, não aconteceu apenas na grama verde. Quando a série documental Bem-vindos ao Wrexham, Welcome to Wrexham, estreou em 24 de agosto de 2022, o clube deixou de ser uma curiosidade britânica e se transformou em um fenômeno global. A série foi transmitida para mais de 50 países, quebrou recordes de audiência e até ganhou prêmios Emmy. Os jogos passaram a ser assistidos por multidões virtuais e os patrocinadores começaram a fazer fila na porta. Marcas gigantes como United Airlines, Vistaprint e, claro, a Aviation Gin embarcaram na jornada. Os números são de cair o queixo. A receita comercial, que antes da dupla era de humildes 1,9 milhão, saltou para absurdos 13,2 milhões de dólares entre 2023 e 2024. A receita total bateu os 26,7 milhões, um crescimento de 155%, sendo que mais da metade desse dinheiro vinha de novos fãs apaixonados na América do Norte. Da noite para o dia, aquele time ferido não era mais apenas o orgulho de uma cidadezinha operária. Era uma marca internacional acompanhada por corações batendo em mais de 100 países. Mas é aqui que a nossa história volta ao ponto de partida, onde o conto de fadas encontra o frio amargo da realidade financeira. Como vimos no início, nem tudo que reluz é ouro, e os problemas longe dos gramados bateram à porta. No início de 2026, relatórios sombrios vieram à tona, revelando que o Wrexham estava exposto ao colapso da Argentex, uma corretora de câmbio que havia quebrado. O valor envolvido na teia dessa crise
beirava os 4,6 milhões de dólares, e uma boa parte desse dinheiro corria o risco de virar fumaça. Quando a corretora afundou em julho de 2025, os administradores da massa falida foram cruéis na matemática. Os credores poderiam recuperar míseros 2 centavos para cada libra investida. Para o Wrexham, isso significava que cerca de $1 milhão simplesmente desapareceria dos cofres. Não foi uma bola na trave, não foi um erro do goleiro. O rombo não tinha absolutamente nada a ver com o futebol em si, mas sim com operações financeiras de proteção de câmbio. Contudo, para um clube que já estava queimando dinheiro em um ritmo frenético para subir de divisão, foi um soco no estômago. Foi um lembrete gelado e cortante de que ser dono de um time de futebol moderno envolve riscos que vêm de todas as direções, não apenas nos 90 minutos de domingo. Em fevereiro de 2026, marcando exatos 5 anos de mãos dadas com o clube, Ryan veio a público e usou uma única palavra para descrever toda a experiência com o Wrexham: desconcertante. A palavra ecoou forte. Não era uma resposta polida de relações públicas, não tinha o brilho de Hollywood. Era apenas a verdade, nua e crua. Naquele momento, as estimativas apontavam que ele e Rob já haviam queimado cerca de $20 milhões em dinheiro vivo e continuavam lidando com a estranha e muitas vezes injusta matemática do futebol. Um lugar onde estádios lotados, camisas esgotadas e fama mundial nem sempre significam lucro fácil no fim do mês. Sim, o valor de mercado do clube disparou para os céus, mas a subida até o topo foi uma escalada suja, caríssima e que esgotou a alma de todos os envolvidos. Aquele desabafo de Ryan foi uma rara espiada por trás das cortinas perfeitamente editadas do documentário. Ele provou que o clube havia se tornado muito maior do que qualquer um poderia sonhar, mas construir esse império de grama e lama, sem dúvida nenhuma, também doeu na carne, bem doeu na carne, bem doeu na carne, bem doeu na carne, bem doeu na